Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill. Capítulo 15. Oração, o chamado mais elevado. Ó meu Salvador, eu rogo a vós, novamente, mais insistentemente que nunca, ensinai-me a orar. Semeai em mim toda a disposição da oração no Espírito Santo. Fazei-me humilde, simples e dócil. Que eu faça tudo ao meu alcance para sê-lo. De que adianta minha oração se o Espírito Santo não ora comigo? Vinde, Espírito Santo, vinde agir dentro de mim, tomai posse de meu pensamento e minha vontade e governai minhas ações. Não somente no momento da oração, mas a todo momento. Não posso glorificar a Deus nem santificar a mim, senão através de vós. Frase de John Nicholas Grow, 1750. A influência da oração teve início cedo na vida de Leonard, antes mesmo de seu nascimento, através das vidas de sua mãe e avó. Teve continuidade mais profundamente com o exemplo e liderança de seu pai. Sua própria vivência de oração floresceu com sua conversão e continuou através das noites de oração nas quais ele passou a se envolver. E teve um desenvolvimento maior na faculdade Cliff sob a influência de Samuel Chadwick, o que finalmente se transformou em um ministério. Deus proporcionou a Leonard Ravenhill uma vida secreta de oração, talvez mais até do que a dádiva da pregação. Como um jovem cristão, a principal meta de Leonard não era se tornar primeiramente um pregador, mas um homem de oração. Sua vida de oração e pregação foi um resultado direto da sua comunhão diária com Deus. Para que qualquer pessoa realmente entenda ou reconheça Leonard Ravenhill, é necessário ter em mente que ele foi, em primeiro lugar, um praticante de oração. Ele se dedicou a uma disciplinada vida de oração que se estendeu por mais de 70 anos de vida como cristão. A vida de oração de Ravenhill. Como ele orava? São muitas as histórias disseminadas a respeito da quantidade de horas que ele dedicava às orações diariamente. Muitos eram os boatos. Ele costumava orar por 4 horas por dia. Ele orava 8 horas diariamente. Você sabia que ele orava noite adentro, todas as noites? Apenas Marta conhecia a verdade sobre sua rotina semanal de oração. Outros apenas conheciam meias verdades ou reproduziam o que haviam escutado. Eu posso afirmar com propriedade que ele foi o único homem que eu já conheci que tenha orado mais do que tenha lido ou estudado. Ele passava horas sozinho, diariamente em meditação consistente e concentrada. Em qualquer noite, ele poderia ser encontrado orando entre 00:30 e 5 por horas a fio. Ele orava sozinho por um tempo pela manhã, no seu quarto ou escritório. Em seguida, tomava chá com Martha e passava algum tempo estudando. Ele orava por um extenso período de tempo, logo após o almoço. Ao anoitecer, ele normalmente dormia durante algumas horas e, a cerca de 00:30, levantava para retomar seus estudos. Neste momento, ele lia, meditava, adorava e orava durante várias horas. E então voltava para a cama. Suas orações muitas vezes tinham um efeito impressionante, sempre estimulantes, sempre reais e genuínas. Era visível que ele estava realmente orando com fervor ao Espírito Santo e estava em contato com Deus de forma pouco comum. Leonard tinha tamanha eloquência ao orar, possuía tamanha intimidade com Deus que às vezes chegava a ser constrangedor. Era o tipo de oração que censurava os que agiam com apatia, mexia com os devotos e inspirava qualquer um que tivesse um coração para Deus. Sua vida em oração fez com que outros se dessem conta de que não conheciam a Deus da mesma maneira que ele. Leonard orava com zelo, lágrimas e paixão divinas. A oração privada e concentrada era fundamental na sua rotina. Ele também orava diversas vezes por semana com outros devotos. De maneira realista, ele realizou os conselhos apostólicos. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, Colossenses 4:2, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, Efésios 6:18. Jacob Aranza, atualmente um pastor
em Lafayette, Louisiana, foi vizinho dos Raven Hills por 5 anos no leste do Texas. Na época, Aranza era um pregador que conhecia bem Leonard e que havia passado muitas horas com ele. Frequentemente, Aranza voltava de suas viagens no meio da noite e, saindo do seu carro, muitas vezes via Leonard através da janela de seu escritório, trabalhando e orando. Tal exemplo causou um profundo impacto em Jacob. A paixão que Leonard tinha por Deus foi de grande influência na sua vida de oração. Muitos já falaram sobre a quantidade de tempo que Ravenhill gastava orando. Não há necessidade de tentar calcular isso. A verdade é que isto acontecia com frequência, consistência e durante horas todos os dias. Orar não era apenas uma parte da sua vida, era sua vida como um todo. Eu ainda posso lembrar dele me dizendo: eu não desejo conhecer um homem que tenha escrito mais livros do que eu, ou que seja um melhor pregador do que eu, ou que tenha pregado para mais pessoas do que eu. Eu quero conhecer um homem que tenha mais de Deus em sua vida do que eu. É isto que eu anseio por conhecer. Diferentemente da maioria dos pregadores atuais, Leonard passava mais tempo sozinho com Deus do que com qualquer outra pessoa. Leonard tinha uma vocação única para a oração, de modo que nunca em Inglaterra em que ele foi usado por Deus para orar por pessoas com câncer. As pessoas frequentemente enviavam cheques para que viajasse para orar por alguém. Você poderia vir e orar por uma pessoa que está lutando contra o câncer? 7 pessoas consecutivamente na Inglaterra tiveram suas curas do câncer confirmadas após Ravenhill ter dedicado um tempo orando por elas. Entretanto, chegou um dia em que ele não mais sentiu o impulso de orar pela cura do câncer daquela maneira. Ele acreditava que havia dádivas concedidas por Deus que homem algum poderia possuir ou controlar somente por vontade própria. Leonard acreditava na cura através do divino e não através da fé. Oração e orador. Uma das coisas que mais alegrava Len era aprender com as vidas de outros homens de oração. Referindo-se à disputa de oração de Jacob, ele disse: "Você já passou a noite toda numa disputa de oração assim? Eu costumava ter um time de 2 homens que disputavam orações comigo. Nós cansávamos em encontros na rua e dentro de casa. Vivíamos à base de pão e manteiga por meses. À noite, quando estávamos prestes a ir para a cama, um irmão diria: 'Estou com vontade de orar um pouco.' Havia sido escrito ou falado até então. Nesse momento eu sabia o que iria acontecer em seguida. Tão logo um de nós quisesse orar, o outro iria querer também. Como eu era o capitão da equipe, o que mais eu poderia fazer? Eu tinha de orar. Eu não trocaria aquelas noites de oração com aqueles homens por nada. Uma só vez, nós oramos por 5 dias seguidos, com frequência 3 noites por semana. Nós orávamos, chorávamos e resmungávamos. Eu gostaria de ter visto Jesus ressuscitar os mortos, mas acima de tudo, se eu pudesse ver apenas uma coisa, não seria vê-lo andando sobre as águas. Se eu pudesse ter apenas uma experiência, eu gostaria de poder ouvir Jesus orando. Len amava orar com outros homens. Suas memórias dos anos de oração com seus amigos evangelistas na Inglaterra permaneceram com ele durante toda a vida. 2 irmãos que viajavam no time que eu tinha eram simplesmente incríveis em oração. Havia 6 de nós naquele time. Não tínhamos nem $5, somando todo o dinheiro que tínhamos. Vivíamos a maior parte dos dias com uma fatia de pão e metade de um tomate. Aprendi mais com aqueles homens do que eu jamais havia aprendido ou teria aprendido mais tarde. Nós voltamos de um encontro após termos água ou pedras atiradas em nós. Então pegávamos uma caneca de chocolate quente, uma fatia de pão, talvez metade de um tomate e dizíamos: "Bem, rapazes, depois da meia-noite nós vamos orar." Leonard amava as vidas dos homens de oração, principalmente os registros bíblicos das orações de homens e mulheres nas Escrituras. Pregando sobre as orações de Elias, ele disse: "Eu sempre amei e colecionei livros. Espero poder colecionar mais deles. Há um livro de 2 volumes chamado A Vida de William Booth, de Harold Bagby, e outros 2 livros de Hudson Taylor chamados O Crescimento de uma Alma."
o crescimento de um trabalho de Deus. Podemos observar em Tiago 5 a biografia em 2 volumes de Deus sobre um dos maiores homens que já viveu. Volume 1, ele orou. E volume 2, e orou outra vez. Elias orou e orou novamente. Os maiores homens não são aqueles que caminharam na lua, mas aqueles que caminharam com Deus. Este homem, Elias, caminhou com Deus. Eu vejo cada vez mais que a arma que Deus escolheu nos dar é a oração. Os discípulos de Jesus nunca lhe disseram: Senhor, ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a curar, ensina-nos a pregar, mas disseram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Leonard conviveu muito tempo com Duncan Campbell, homem que Deus usou no avivamento das Hébridas em 49 e 50 na Escócia. Eles oravam juntos com frequência tanto na Inglaterra quanto na América. Eu conhecia bem Duncan Campbell. Eu tive o privilégio de orar com ele muitas vezes, geralmente entre as 5 e as 6 horas da manhã. Ele sentava e falava comigo enquanto seus olhos ficavam cheios d'água, como John Bunyan diria, a água ficava nos seus olhos. Eu perguntava sobre as visitas do Espírito entre os escoceses das ilhas exteriores. Eles eram bêbados ou desordeiros? Eles costumavam quebrar os 10 mandamentos? Do que ele respondia: não, eles eram hipócritas. Este era o problema, mas o Sagrado Espírito vinha em comunidades inteiriças, tavernas fechadas, para nunca serem abertas novamente, danceterias fechadas para nunca mais serem abertas. Duncan disse numa manhã, naquele seu grave jeito escocês. Len, em todas as manhãs nas casas dessa gente presbiteriana, a palavra de Deus é trazida e o pai lê. Todas as noites, após o jantar, as crianças são criadas com a palavra de Deus. Cada uma dessas crianças pode recitar o breve catecismo, que é basicamente a palavra de Deus resumida de maneira doutrinal. Você pode ver crianças de 7 anos de idade falarem sobre expiação e entenderem do assunto. Mas foi aqui que Deus varreu a comunidade e salvou muitos que nunca haviam sido verdadeiramente convertidos. Nada impressionava Ravenhill mais do que um cristão que orava de maneira honesta. Quando via isso na vida de alguém, ele tinha certeza de que essa pessoa realmente conhecia e buscava a Deus. Isso o comovia mais do que atividades mundo afora ou dádivas de ministério. Rex Andrews foi um homem em Illinois que causou um impacto mais profundo em Ravenhill em relação à vida secreta de oração. Rex Andrews, em Zion, Illinois, viveu uma vida de conciliação que impactou milhares de vidas em diversos países. Um homem que trabalhava com ele confirmou que Andrews passava todas as noites orando das 23 às 5 da manhã, desde 1944, até pouco antes de seu falecimento em 1976. Um período de 32 anos, ele orava noite adentro diariamente e não deixou sua casa nos seus últimos 12 anos de vida. Leonard costumava falar sobre a vida de oração de Andrews. Andrews escreveu 2 importantes séries de estudos bíblicos, o que a Bíblia ensina sobre piedade e meditações no livro de Apocalipse. Leonard e Martha deixavam uma cópia do segundo na cabeceira da cama e o liam todas as noites. Leonard acreditava que uma vida de oração privada podia fazer mais pelo reino de Deus do que uma intensa pregação jamais poderia realizar. Ele ansiava para que jovens escolhessem a oração como atividade principal e profissão. Quando seus amigos Doug e Millie Detter os visitaram em Lindale, eles conversaram e oraram. Então conversaram e oraram mais uma vez. Uma noite, após o jantar, Leonard disse a Martha: Doug e eu iremos orar. Antes de se ajoelhar, Leonard começou outra vez a lamentar sobre a situação da nação e continuou falando e falando. De repente a porta se abre e Martha entra dizendo: eu pensei que vocês haviam vindo aqui para orar. Nisto, ambos caíram de joelhos. Doug Detter disse: nós oramos e nossos corações foram aquecidos e nossa fé foi renovada. Foi uma honra poder ficar ao lado com este grande homem. Len exercia enorme influência em homens mais jovens quanto à importância de uma vida de oração, encorajando-os a tomar a oração como seu ministério principal. Numa reunião de oração, Leonard mencionou um jovem. Conversei esta manhã de novo com um homem que esteve aqui não faz muito tempo. Talvez você não o tenha visto. Alguns de vocês não o conhecem. Ele ora no mínimo 8 horas por dia. Mas, se você disser isto a alguém que vai ao seminário em Dallas, essa pessoa vai pensar que você é louco.
Os seminaristas nos dias de hoje também considerariam. Josué é um louco por achar ter sido instruído a marchar ao redor da cidade numerosas vezes. Mas algumas bobagens são da sabedoria de Deus e algumas coisas sábias são tolices de Deus. Leonard conhecia pessoalmente homens com vidas secretas de oração. Um jovem no leste do Texas era um deles. Leonard falava sobre ele às vezes. Há um homem de 32 anos que vive a 50 milhas daqui, que ora 10 horas por dia. Não estou falando da época de David Brainerd ou do orador John Hyde. Isto é aqui na América, agora mesmo. Sobre homens dedicados à oração, ele concordou quando Samuel Chadwick disse: a preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele nada teme de estudos, trabalho ou religião desprovida de oração. Ele ri da nossa labuta e debocha da nossa sabedoria, mas estremece com a nossa oração. Nenhum homem é maior do que sua vida em oração. Leonard falava com frequência sobre oração nas suas cartas, já que estava sempre encorajando outras pessoas a tomarem o caminho de uma mais profunda vida de oração. Em março de 1961, ele escreveu aos Blunks, seus amigos: eu gostaria mais de ouvir um homem orar do que pregar. Uma mulher de 95 anos de idade na Inglaterra costumava ouvir C. H. Spurgeon pregar e orar. Ela me dizia que suas orações elevavam a congregação à eternidade. A oração transformou Ana. Ela orou por uma criança, mas ela não apenas ganhou uma criança, ela ganhou um profeta. A oração mudou Ana e seu filho mudou Israel. Oração coletiva. A oração privativa não era o único componente da vida de oração de Leonard. Ele orava junto a outros fiéis várias vezes por semana. Às quintas-feiras pela manhã, ele ministrava um encontro de oração para pastores e líderes cristãos. Seu famoso encontro de oração semanal acontecia toda sexta-feira à noite. Havia outras ocasiões semanais em que ele poderia ser encontrado com amigos ou visitantes ajoelhado ao redor do trono da graça. Ele abominava especialmente a fraqueza das orações na maioria das igrejas locais. Ele acreditava que o encontro mais poderoso na igreja deveria ser o encontro de orações, mas dizia que geralmente este era o mais simplório, quando havia. Na sua época, a igreja americana do século XX tinha esquecido a prática histórica dos encontros diários ou semanais de oração, o que era um atraso em seu ponto de vista. Ele tanto ofendia quando despertava pastores dizendo a eles sobre como os encontros de oração eram a parte mais fraca de qualquer igreja. Para Leonard, havia uma relação direta entre a eficácia de um verdadeiro ministério e a vida de oração da igreja. Sua visão era: pequena oração, pouca força, mais oração, mais força, muita oração, muita força. Se eu algum dia voltasse ao pastorado com a autoridade de dirigir o ministério da igreja, haveria uma sala aberta 24 horas por dia. Nenhuma igreja pode esperar realizar um avivamento, fazendo reuniões de oração uma vez por semana. Antes de o Espírito Santo vir ao Pentecostes, eles se reuniram e oraram por 10 dias. Após a vinda do Espírito, eles continuaram harmoniosos na doutrina apostólica, comunhão, partilha do pão e oração. Mais tarde, os apóstolos disseram: nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Eu sinto como se este fosse o problema como um todo, a pouca continuidade na oração. Se Leonard pudesse dizer algo hoje para desafiar a igreja americana, ele diria o que sempre disse em suas mensagens e livros: ó, meus irmãos de ministério, muitas de nossas orações se perdem apenas dando conselhos a Deus. Nossas orações são descoloridas com ambições, tanto para nós mesmos quanto para a nossa denominação. Abandonem o pensamento. Nosso objetivo deve ser apenas Deus. É a sua honra que está em jogo. É o seu filho que está sendo ignorado, suas leis quebradas, seu nome profanado, seu livro esquecido e sua casa sendo transformada num circo de interações sociais. Existem reuniões privadas semanais na sua igreja? Sua resposta reflete o quão espiritualizado e quão dependente de Deus ou da habilidade e organização humana você é. A primeira atividade da igreja ancestral foi a oração. Esta é a última coisa que a igreja moderna se preocupa em fazer atualmente. A igreja de antigamente presenciava acontecimentos espantosos em resposta à oração. Vemos isto pouco nos dias de hoje por causa da negligência com a oração.
Orar sempre foi a primeira escolha deles. Hoje é o nosso último recurso. Antes de fazerem qualquer coisa, eles oravam. Nós fazemos tudo, menos isso. Era a prioridade máxima para eles. Para nós, é a última. Os santos do Novo Testamento possuíam o dom sem nenhum equipamento. Hoje temos todos os equipamentos, mas nenhum dom. Se somos fracos em oração, somos fracos em todo lugar. O chamado à oração de Ravenhill. Precisaria Deus de mais paciência com o seu povo do que quando eles oram? Nós dizemos a ele o que fazer e como fazê-lo. Nós fazemos julgamentos e juízos de valor em nossas orações. Em resumo, fazemos tudo exceto orar. Nenhuma escola bíblica pode nos ensinar esta arte. Qual escola possui oração como matéria curricular? A coisa mais importante que um homem pode estudar é a oração. Mas onde isto é ensinado? Devemos despir este último farrapo e reconhecer que muitos dos nossos presidentes e professores de colégios bíblicos não oram, não derramam lágrimas e não trabalham. Poderiam eles ensinar algo que não sabem? Orar requer força de vontade. Orar traz à tona coisas inacabadas com e para Deus. A oração é a batalha do homem crescido, equipado e desperto para as possibilidades da graça. Minha alma está machucada e meu coração adoecido com a indolência com que nos arrastamos para a oração. Meu grande professor Samuel Chadwick disse: não há poder como o da oração permanente, ou como o de Abraão implorando por Sodoma, ou Jacó lutando na noite silenciosa, ou de Moisés diante da brecha, da Ana intoxicada com pesar, ou de Davi de coração partido de remorso e de luto, ou de Jesus transpirando, por assim dizer, enormes gotas de sangue. Isso traz poder, fogo e chuva. Isso traz vida, porque isso nos traz Deus. Nós cristãos estamos em cativeiro em muitos níveis, tanto pessoal e domesticamente, quanto em organizações eclesiásticas e missionárias. Porém, grilhões são partidos e masmorras desmoronam quando a oração é feita pela Igreja de Deus. Oração sem cessar, oração que quebra o status quo, oração que extingue quaisquer outros interesses, oração que nos instiga pelas suas imensas possibilidades, oração que percebe Deus como aquele que governa nas alturas, o Todo-Poderoso Salvador. Quem ora, ri do impossível e proclama isto, será feito. Quem ora, enxerga tudo sobre os seus pés. Quem ora é motivado pelo desejo da glória de Deus. A oração de um cristão pode se tornar um ritual. O local de oração é mais do que um canto no chão onde despejamos nossas ansiedades, inquietudes e medos. O local de oração não é um lugar para colocar a lista de compras diante do trono de Deus com recursos inacabáveis e poder infinito. Eu acredito que o local de oração não é apenas um local onde eu me livro de meus fardos, mas onde também recebo um fardo. Eu e ele dividimos o seu fardo. Para conhecer este fardo, devemos ouvir a voz do Senhor. Para ouvir esta voz, devemos parar e entender que Ele é Deus. Podemos deixar nossas espadas de oração enferrujarem nas bainhas da dúvida? Deveriam nossas armas oratórias ficarem penduradas nos galhos da descrença? Se Deus é um Deus de poder, estupendo e inigualável? Se a Bíblia é palavra imutável de Deus, se a virtude de Cristo continua acesa como no dia em que ele ofereceu a si mesmo a Deus após sua ressurreição, e se o Sagrado Espírito pode nos despertar assim como foi feito com os nossos pais espirituais, então todas as coisas são possíveis nos dias de hoje. Ó irmãos de ministério, eu rogo que vocês e eu possamos desejar algo desta sagrada arte de intercessão. Da maneira que eu vejo, há duas coisas que o ministro deve fazer: orar e pregar. Os grandes homens da igreja recém-formada se entregavam à oração e à palavra e deixavam que outros servissem mesas e visitassem os doentes. A igreja ancestral orava, todas as igrejas avivadas oraram e todo participante das orações de avivamento conheceu o trabalho. Apesar de existirem algumas emocionantes intercessões por trás dos panos, ainda assim no cristianismo moderno a oração causa estranhamento. A oração é custosa e exigente. Orar significa suportar e negar a si mesmo, uma morte diária por escolha própria. É errado quando, ao invés de orar,
fazemos coisas apenas para agradar aos outros. O pregador deve orar. Não tem a ver com a sua capacidade ou possibilidade, mas ele deve orar se deseja ter uma igreja espiritual. Não há nenhum outro caminho para o poder senão este. A oração secreta é como o calor que arde nas entranhas da terra, muito abaixo do Monte Pacífico de um vulcão. Mesmo que passe a impressão de que sejam anos de inatividade, cedo ou tarde haverá uma erupção. Assim é com a oração no Espírito, ela nunca perece. Que dever tem o pregador se não for um homem de oração? Sem poder, muita oração, muito poder. Nenhum pregador é maior do que sua vida de oração. Orações pastorais. Leonard frequentemente se irritava com a superficialidade da maior parte das orações realizadas em púlpito. Durante um tempo em que esteve doente, ele escreveu um artigo sobre o tema, um apelo à paixão nas orações de púlpito. Eu fui acometido por sofrimentos físicos devido a doenças de vários tipos, incluindo 2 acidentes vasculares cerebrais e 3 paradas cardíacas. Eu fiz menos arranjos de sermões nesse meio tempo, é claro, mas eu tenho dado atenção a todo tipo de pregador no rádio e na televisão. Francamente, eu fico chocado com a pobreza das pregações de hoje em dia. Só não chegam no nível de miséria das orações de púlpito. Eu suponho que eu tenha sido mimado no início de minha vida adulta por ter ouvido gigantes do púlpito da Inglaterra repetidamente, inúmeras vezes. Eu ouvi D. Campbell Morgan, W. E. Sangster, Martin Lloyd Jones e alguns dos velhos pregadores durões do metodismo. Havia também meu antigo professor Dr. Samuel Chadwick, que não perdia para nenhum deles. Todos os sermões proferidos por estes grandes homens eram muito bem planejados. Eram bons expositores com bom inglês e boas vozes. Entretanto, quando olho para trás, sempre penso mais nas orações que eles ofereciam e na sua relação íntima com Deus ao iniciar os cultos. Nenhum deles se referia a Deus como você. Nenhum desses homens parava e pedia a um diácono na fileira da frente para que orasse, como fazemos hoje em dia quando aquele homem está totalmente despreparado. Se a oração do pregador é fraca no púlpito, é porque ela é uma extensão da fragilidade da oração no ambiente privado. Enquanto eu refletia sobre isto, me recordava de Alexander White, 50 anos atrás. Eu fui apresentado a este grande homem e seus personagens bíblicos, falando sobre Paulo em oração. White diz: Paulo está no seu melhor intelectualmente e espiritualmente, tanto como teólogo como quanto santo durante suas orações. A verdadeira grandiosidade da magnífica mente do apóstolo nos é revelada como em nenhum outro lugar nas suas orações. Isto é verdadeiro para todo homem, principalmente para pregadores. White diz que, após Paulo levar seus leitores tão alto quanto eles são capazes de chegar, ele próprio ainda se ergue mais e mais alto em suas orações, enquanto se eleva em direção ao terceiro paraíso de arrebatamento e revelação. Eu acredito que seja uma obrigação do pregador que esteja diante do púlpito não ser prosaico. Ele tem um mar de rostos diante dele, de pessoas confusas, perdidas, tentadas e provocadas, espancadas e enganadas pelo diabo e pela própria vida. A maioria deles, quando estiveram num culto por apenas meia hora, ainda estão presos ao mundo lá fora. A Bíblia me diz que Deus é um fogo que consome. Bem, se Deus é um fogo que consome, como raios poderia um pregador realizar orações e sermões frios e apáticos? White diz: nós devemos colocar a mais profunda cristologia em nossas orações. Uma das razões pelas quais as nossas orações públicas e privadas são secas e frias e repletas de repetições é devido a quão pouco de Cristo há nelas. Quanta verdade! Quão raramente o pastor, ao orar, nos eleva à eternidade além do tempo. Como é raro que a sua oração nos faça enxergar uma revelação ofuscante do Deus que habita na luz inacessível. Quão raramente conseguimos vê-lo em seu trono com os seres sagrados ao seu redor e ouvi-los cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia
da sua glória. Não parece que os pastores de hoje viriam ao púlpito e clamariam como Jeremias: estou com dores no meu coração, o meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouvistes o som da trombeta e o alarido da guerra. Aqui, Jeremias está pesaroso por sua nação, pois mais cedo em sua profecia havia dito que Israel era a santidade do Senhor. O puritano William Gurnall diz para todo pregador: previne a ti mesmo com argumentos a partir das promessas de Deus para fazer cumprir tuas orações, a fazê-las prevalecer com Deus. As promessas são a fundação da fé, e a fé, quando fortalecida, te fará fervoroso, e tal fervor rapidamente traz a vitória no campo da oração. Quanto maior a grandeza de um homem na palavra, maior ele será na oração. Não há nada que fique fixado na mente como uma oração pastoral, a não ser a palavra do Senhor. Com frequência, ela é a fonte de um bálsamo para as almas dos ouvintes. Nela, a quietude da eternidade consegue ser deixada de lado. Eu ainda consigo ouvir o eco do meu coração das orações de homens como Samuel Chadwick, David Matthews, Dinsdale Young na capela de Westminster, a Luke Wiseman na igreja de City Road em Londres, e como poderíamos esquecer das orações de Double e Sangster na Westminster Central Hall? Eu digo diante de Deus que nenhum pregador deve se colocar diante do púlpito e ousar preferir oração, a não ser que tenha secretamente uma chama sacudindo no seu peito, a menos que ele sinta que possa um vulcão interior que está irrompendo para oferecer orações em nome das pessoas perdidas. Hoje, os pregadores dão todas as justificativas para seu fracasso, ao invés de reconhecer o fato que não possuem amor pela oração. São poucos os ministros que pregam e oram com toda a sua força. Não há mais nada inadequado para tal sagrada tarefa do que ser superficial. Deixe que as pessoas percebam sua sinceridade. Os homens não rejeitarão seus prazeres mais queridos por um pedido feito com preguiça. Richard Baxter disse: eu preguei como um moribundo para um moribundo, como se eu nunca mais fosse pregar novamente. Chadwick disse que ele preferia pregar do que jantar. Eu também, mas eu preferiria a oração à pregação. Eu vejo que o engrandecimento das almas de homens como John Wesley, que oravam, cresça e inflame e preencha meu coração com caridades sem limites como as tuas, e lidere-os para o teu lado aberto, as ovelhas pelas quais seu pastor morreu. Então, seu irmão, Charles, orava: eu iria o precioso tempo reclamar, e apenas para isto passar a viver, gastar e ser gasto por aqueles que ainda não conhecem meu Salvador. Neles está a completa prova da minha missão, e apenas respiro para respirar teu amor. Eu estava na capela de Westminster, em Londres, onde Dr. Lloyd Jones, durante a oração pastoral principal no domingo pela manhã, orou por 15 minutos. 15 minutos. Um amigo meu foi ouvi-lo mais tarde e novamente ele orou por 15 minutos. A maioria dos pregadores de hoje em dia não consegue orar por 15 minutos antes de perder o gás. O gás é o que eles acabam dizendo de qualquer maneira. Eu fico abismado com a oração de púlpito desapaixonada, porque acaba parecendo apenas uma repetição inútil. Eu não considero indelicadeza dizer que a maioria é trivial e comedida, cansada, sem vigor, fraca e muito prosaica. Não tem nada do calibre da oração de Esdras ou do salmista. Não se espera que nos dias de hoje um pregador caia em lágrimas e declame as palavras de Isaías: ó, se fendesse os céus e descesses, ou novamente, vinde Senhor, caminhar em nosso meio e mostrai-nos tua glória. Confira o próximo capítulo, Uma Paixão Sagrada.